Olá, amigos, tudo bem? O objetivo de hoje é falarmos sobre a formação do mundo moderno. Que período foi esse da história? A chamada Idade Moderna é um período de mais ou menos 3 séculos e que é para o Brasil a etapa de nascimento. Então, para nós, existe uma grande importância nesse período. O que aconteceu na Idade Moderna? Durante alguns séculos, talvez milênios, o contato entre os povos no mundo era bastante restrito e algumas regiões eram isoladas, como é o caso da América e da Oceania. Com o tempo e muito motivados pelo desenvolvimento do comércio, alguns homens começaram a viajar para terras mais distantes. Essas viagens se tornaram cada vez mais intensas e o comércio, aos poucos, foi ocupando um lugar de destaque que também permitia a exploração de regiões distantes. Em função deste comércio, do lucro, do produto diferente, os homens viajavam muito e para longe. O fato é que, no século XV, uma somatória de fatores ou de interesses contribuiu para a mudança de um tempo, que é a formação da modernidade. Nós temos a centralização do poder, ou seja, governos estabelecidos e centralizados, começando por Portugal, seguido depois pela Espanha, na Europa continental, né, nossa referência aqui. Nós temos uma expansão das rotas comerciais terrestres e através do mar Mediterrâneo. E nós temos, paralelo, mas associado a esse movimento, o Renascimento. E esse Renascimento, enquanto movimento cultural artístico, também trouxe contribuições em conhecimentos que permitiram aos homens da época, interessados em expandir o comércio, a olhar para os oceanos e ver a possibilidade da navegação. Então, nós temos a formação e a centralização do poder, que se deu de forma gradativa, uma expansão do interesse no comércio, o desenvolvimento de técnicas e de conhecimentos que permitiam a navegação, que permitiam a ousadia e foram fundamentais para a expansão marítima. Conhecimentos que para nós hoje são simples, como a esfericidade da Terra, que era naquela época uma ousadia. Soma-se a esse processo de mudanças. No início do século XVI, o que a história deu o nome de Reforma Protestante, que quebrou a
hegemonia, o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana dentro da Europa e contribuiu para que essa igreja se envolvesse nas viagens marítimas com a intenção de expandir a sua fé em outras terras. É nesse contexto que o Brasil nasce, na Idade Moderna, fruto de uma viagem coordenada pelos portugueses, que já formavam um país administrado por um rei. Viagem favorecida pelos conhecimentos desenvolvidos na época e, mais tarde, se tornando uma terra-berço da cultura cristã católica europeia. Mais do que ser o momento histórico do nascimento do Brasil, a Idade Moderna, o período moderno, é o período em que as relações de contato entre regiões do mundo antes pouco conhecidas ou nem conhecidas se torna intenso. É uma riqueza de encontros de povos diferentes que vão construir conceitos, explorar riquezas, desenvolver conhecimentos e também se constrói nesse período, a partir deste período, um dos momentos mais tristes da nossa história, a escravidão africana. Um capítulo da nossa história, longo, triste, que infelizmente ainda não conseguimos superar completamente. Falaremos mais disso em outra oportunidade. Um beijo para vocês.